Bom dia, licitante! Bem-vindo ao Café com Especialista. Meu nome é Rafael Ícaro e hoje eu vou falar da diferença dos modos de disputa conforme o decreto 10.024 do modo disputa aberto e fechado. O modo de disputa aberto ele funciona da seguinte forma: ele tem 10 minutos de lance e se houver lance nos últimos 2 minutos é uma prorrogação automática, ou seja, ele vai se prorrogar por mais 2 minutos. E ele não é cumulativo, 2 mais 2 mais 2. Ele simplesmente zera o cronômetro e coloca mais 2 minutos. E assim sucessivamente, sempre que houver lance. E uma observação boa é sempre que houver lance, mesmo que sejam lances intermediários. Ou seja, lance para ficar em segundo, em terceiro, em 10º lugar. O item ele vai se prorrogar por mais 2 minutos, vai zerar e vai colocar de forma decrescente novamente. O modo de disputa aberto ele tem a obrigatoriedade de existir um intervalo mínimo entre os lances, e esse intervalo mínimo pode ser por percentual ou pode ser por valor, vai depender de cada edital de licitação. Mais uma observação sobre o modo de disputa aberto é que nele, se não houver lance nos primeiros 10 minutos, ou seja, se não houver prorrogação automática, o pregoeiro, auxiliado da sua equipe de apoio, poderá justificadamente, através da vantajosidade e tudo mais, retornar, dar mais uma oportunidade à fase de lances. Então, assim funciona o modo de disputa aberto. Agora vão algumas dicas nesse modo de disputa. A primeira delas é: fique atento ao intervalo mínimo entre os lances, porque é referente ao seu lance e também referente ao lance do melhor colocado. Então fique atento a isso. O segundo ponto de observação de dica é: se você estiver sozinho ou se você tiver de repente 2, 3 empresas e não tiver ninguém dado lance, dê um lance respeitando o intervalo mínimo, para que não tenha esse problema de retornar e dar mais uma oportunidade na fase de lance. O modo de disputa aberta ele só vai se encerrar quando nenhuma empresa der um lance na prorrogação automática. Aí sim ele vai se encerrar e vai fechar aquele item para que vá para a fase de negociação e depois julgamento e após isso habilitação. Já o modo de disputa aberto e fechado, como que ele funciona, Rafael? O modo de disputa aberto e fechado, ele tem 3 fases. 2 fases abertas e uma fase final e fechada. A primeira fase aberta, ela tem um prazo ali de 15 minutos. Não vai fechar de jeito nenhum, tá? E depois dessa primeira fase aberta, ele vai automaticamente para o mini aleatório, é um mini randômico, de 0 a 10 minutos, vai fechar a qualquer momento nessa segunda fase aberta. E quem é que vai para o lance final e fechado? Que é um lance final e fechado que tem até 5 minutos para dar esse lance. Somente o menor preço e todos os demais que estejam até 10% superiores ao menor preço. Ou seja, na prática, se um licitante deu um item de 100 mil reais e ganhou aquele item na fase mini aleatória, mini random, que vai para o lance final e fechado, todos que estejam até 110 mil, até 10%, vão dar esse lance final e fechado, sendo que tem que ter um mínimo de 3 licitantes. Se tiverem 2 ou 1 licitante, o pregoeiro ou o sistema ele já vai convocar automaticamente as empresas subsequentes até o máximo de 3, ou seja, nesse caso, podendo chegar a 4 ou 5 empresas. Agora, se tiverem mais empresas, 3, 4, 5, 10 empresas dentro da faixa dos 10%, todas elas vão dar esse lance final e fechado. Uma outra observação sobre o aberto e fechado é que, se ninguém der lance nessa fase final e fechada, o sistema ele vai convocar as empresas subsequentes até o máximo de 3. Então fique atento a isso também. Então dê lance, não deixa simplesmente não dar lance e contar com os seus concorrentes. Já vai uma dica aí. E no aberto e fechado, se aquela empresa, se todas as empresas que participaram do lance final e fechado forem desclassificadas ou inabilitadas, o pregoeiro pode retornar e dar mais uma chance ao lance final e fechado para as empresas subsequentes que não foram convocadas,
do menor preço e todas as demais que estejam superiores até 10%, respeitando aquele mínimo de 3 empresas para dar esse lance final e fechado. Dicas sobre o aberto e fechado. Primeira delas, não precisa dar lance nos primeiros 15 minutos, sem desespero. Por quê? Porque ele não vai fechar. Segunda dica, no mini randômico, mini aleatório, não dê lance igual um louco para ficar em primeiro lugar, dê lance para ficar na margem de 10%, porque ainda vai ter lá o lance final e fechado. E a dica para o lance final e fechado é sempre você tirar 2 centavos. Por quê? Muita gente, o cérebro humano, acaba pensando em fechar ali sempre um número redondo. Então eu vou dar um lance de 25 mil reais, eu vou dar um lance de 50 mil reais, eu posso chegar até 80 mil reais. Então nisso você consegue tirar 2 centavos, R$ 79.999,98. Por que não 1 centavo, Rafael? Porque alguém pode estar pensando igual a você. Então você tira 2 centavos e tem muito mais chances de você levar aquele item se alguém der 80 mil reais ou R$ 79.999,99. Essas são as dicas, tanto para o aberto quanto para o aberto fechado. E relativo à escolha desse modo de disputa por parte do órgão público, isso tudo vai depender da equipe de planejamento do órgão público, pois não tem nenhuma diretriz, nenhuma legislação que indique, que dê parâmetros para a escolha do modo de disputa. Então, licitantes, fiquem atentos. Se for modo de disputa aberto, tem obrigação de intervalo mínimo entre os lances e é prorrogação automática. Se for aberto fechado, tem um mini randômico, tem um aberto fechado e tem várias estratégias para se utilizar. E não tem obrigação de ter um intervalo mínimo entre os lances, mas pode ocorrer de ter esse intervalo mínimo entre os lances. Então, fiquem atentos, seja modo de disputa aberto, seja aberto fechado. O negócio é sempre estar preparado e qualificado para essas licitações. Então, ótima semana e um grande abraço.